Ohayou gozaimasu. Continuando a nossa sequência de lives, hoje falando sobre Hatsumi Sensei. A gente vem numa sequência de lives explicando um pouco, sobre a Bujinkan, contando sobre a história, contando sobre Takamatsu Sensei. As duas últimas lives eu falei sobre Takamatsu Sensei e hoje eu vou falar um pouquinho de Hatsumi Sensei, da história, como o Hatsumi desenvolveu o gosto por treinar, ir atrás de Takamatsu Sensei para treinar ninjutsu, O que será que levou Hatsumi, a ir praticar, O que aconteceu? Qual foi a ideia que Hatsumi teve para começar a treinar, Bom dia aí, pessoal, para que está chegando agora. Tudo jóia? Nessa live aqui a gente vai falar um pouco sobre ele, sobre Hatsumi Sensei. Muitos de vocês devem conhecer Hatsumi pelo seriado do Jiraiya, Muitos acham que Hatsumi era apenas um ator, do seriado do Jiraiya, Mas na verdade Hatsumi, ele é um praticante mestre de ninjutsu, Hoje Hatsumi já está aposentado, Mas eu vou contar um pouquinho da trajetória dele. Como que Hatsumi o que aconteceu para Hatsumi ir treinar, Procurar treinar o ninjutsu, Para treinar o ninjutsu, ele teve que procurar um mestre, Nas lives anteriores eu falei sobre Takamatsu, Takamatsu, ele teve a sua trajetória, E no final já quase no final da sua vida, lá com seus 70 anos mais ou menos de idade, ele conheceu Hatsumi, não melhor, Hatsumi foi até a porta de Takamatsu. Mas eu queria contar para vocês um pouquinho hoje o que levou Hatsumi a ir até Takamatsu. Hatsumi, ele era um praticante, de artes marciais. Ele praticava, além de modalidades com espada, de Kenjutsu, Hatsumi praticou judô, praticou karatê. E Hatsumi, ele dava aulas de judô na base americana lá no Japão. Hatsumi, como todo praticante, de artes marciais, ele sempre buscava a evolução do seu treinamento. Então Hatsumi, ele via que tinha muita dificuldade com os americanos, Os americanos, por terem uma postura maior, por ter o corpo, mais alto, e serem mais pesados, Hatsumi tinha dificuldade, com as técnicas de judô de vencer os americanos, de aplicar técnica nos americanos. Então, e essa primeira dificuldade que Hatsumi encontrou, dificuldade técnica por causa do tamanho e peso, levou Hatsumi a procurar uma arte que fosse diferenciada. E aí Hatsumi começou a fazer uma pesquisa, com os seus companheiros, com os praticantes mais antigos de arte marcial, e perguntou, o que levava, qual seria uma modalidade, uma arte que seria capaz de você vencer qualquer pessoa, Surgiu essa dúvida, Algumas pessoas indicaram para que Hatsumi procurasse um mestre. Olha, a gente já sabe qual é o mestre que você está procurando, vamos indicar ele para você. Então, somente com o endereço dessa pessoa, sem ele saber quem era, Hatsumi foi até a porta de Takamatsu Sensei, mestre aqui da minha esquerda aqui, Hatsumi conta, que ele foi conhecer Takamatsu, e assim que Takamatsu abriu a porta e ele viu que era um senhor, de 70 anos de idade, no primeiro momento Hatsumi pensou assim, mas não é possível que esse daí é o mestre que todo mundo fala, No primeiro momento Hatsumi duvidou, de que aquele mestre seria um mestre que foi indicado por outros mestres e que seria o mestre que traria toda a luz que Hatsumi procurava, E diz ele que num segundo momento, quando ele ficou diante de Takamatsu, ele sentiu
um medo incrível e queria sair dali correndo. Ele não entendia aquela emoção, aquilo que estava se passando, né? Esse foi o primeiro encontro entre eles, né? Do primeiro encontro, né, nasceu uma amizade entre eles, né? E Hatsumi foi aceito por Takamatsu para ser seu aluno, né? Hatsumi e Takamatsu treinaram por 15 anos, mais ou menos, né? O treino de Hatsumi foi muito intenso, muito duro, né? Na internet tem um vídeo, né, que mostra Hatsumi treinando com Takamatsu num parque, né? Tá Hatsumi estudando, né? Tá um livro assim. Takamatsu faz muitos movimentos com bastão, faz movimentos com espada. Eu recomendo que vocês assistam esse vídeo, né? Se você procurar no YouTube, tem esse vídeo, né? Eu vou tentar colocar ele nos stories um pedacinho para vocês verem, né? Pessoal que está chegando agora, eu estou falando hoje sobre a história de Hatsumi e eu também vou responder perguntas, tá? Então, as perguntas que vocês tiverem aí sobre Hatsumi, né? Pra gente não fugir muito da live hoje, né? Por favor, façam aqui, eu vou dar uma olhadinha aqui, ver se tem alguma pergunta sobre Hatsumi. Tá? Mas vocês podem fazer aqui, que eu vou respondendo aqui para vocês. Perguntas, por favor, sobre Hatsumi, tá? Pra gente não fugir do tema da nossa live hoje, tá bom? Então, Hatsumi treinou com Takamatsu por 15 anos, né? E olha que curioso, né? Na Bujinkan, nós temos 15 dans, né? Hatsumi faz muitas referências a esse número 15, né? Primeiro, pelo tempo de treino que ele teve com Takamatsu, né? Então, como Hatsumi criou a Bujinkan, Hatsumi determinou o tempo, né, de os dans que teriam dentro da faixa preta. Então são 15 dans. Uma das referências é sobre os 15 anos que eles treinaram juntos. A outra referência é sobre a idade que uma pessoa na época mais antiga tinha, né? Por exemplo, uma pessoa quando ele chegava nos 15 anos de idade, ele já era considerado adulto, ele já estava apto para ir para a batalha. Com 15 anos de idade, um guerreiro, normalmente ele saía da casa dos pais e ele ia viver a vida dele, ele ia desenvolver ali a sua história, ele ia começar a contar a sua história, né? Então, com 15 anos ele já estava pronto para a vida. Ou seja, a criança começava cedo a treinar. Então, muito, muito cedo, ali pelos 7, 8 anos de idade, começava-se o treinamento da pessoa. Então você fala assim, mas não tinha que treinar a vida inteira? Não, o que ele aprendia de base, ele aprendia em alguns anos. Depois ele dedicava toda a vida dele a melhorar aquilo que ele aprendeu. Então as pessoas hoje em dia elas têm uma visão um pouco deturpada sobre essa questão de ser faixa preta. Nossa, aí no seu dojo tem crianças que são faixa preta, né? São crianças que passaram por todos os estágios, né, para chegar na faixa preta, e não são poucos estágios. Crianças que começaram muito cedo a treinar. Eu digo a vocês, as crianças que treinam comigo aqui começam mais cedo a treinar do que os guerreiros antigamente. Então, se começava-se com 7 anos de idade, aqui no dojo eu tenho crianças que começaram com 3. Meu filho começou com 2 anos e meio, tenho crianças aqui que começaram com 2 anos e meio, né? Então, quanto mais cedo você começa, mais tempo você tem para você treinar. Então, essa comparação, né, de que uma criança não pode ser faixa preta, isso é muito errado. Isso é muito errado. As pessoas elas acham que a faixa preta ela é o último grau. Na verdade, quando você aprende, né, a arte marcial, você vê que a faixa preta é o início. Por quê? Você estava sendo moldado, você estava sendo alfabetizado, e quando você chega na faixa preta, é como se você soubesse ler. Então ali vai começar todo o processo, né? O processo mais dinâmico da arte marcial, que é o estudo, né? Que leva muitos anos, né? E não tem fim. Deixa eu ver aqui algumas perguntas aqui. Hatsumi
Treinou algum outro estilo de arte marcial? Treinou karatê, treinou kobudo, treinou judô. Ele dava aulas de judô. Agora há pouco eu estava comentando sobre isso. Hatsumi, ele dava aulas de judô na base americana lá no Japão para os americanos. O interesse dele em procurar um ninjutsu, por exemplo, foi da dificuldade que ele tinha em enfrentar os americanos e ensinar para os americanos, porque os americanos eram uma estrutura maior, né, mais fortes, maiores, né, de altura. Então ele sentia dificuldade em aplicar as técnicas de judô nos americanos. Então dessa dificuldade veio a ideia de procurar uma outra arte marcial que ele conseguisse vencer qualquer oponente. Então foi daí que começou, né, a busca de Hatsumi, tá? Foi da dificuldade. E é sempre assim, a busca e a evolução, ela só vem da dificuldade. Então a gente tem que começar a amar a dificuldade, porque se você não gostar de dificuldade, você não sai do lugar. Takamatsu era ninja ou era de alguma linhagem de família de ninja samurai? Sim, Takamatsu, ele já vinha de uma família, né? Ele aprendeu as 7 escolas da Bujinkan, estão na Bujinkan, ele aprendeu com o avô dele, Sensei Toda. E tem a linhagem do Sensei Toda, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui rapidinho para mostrar para vocês. Segura aí. Cheguei. Vou mostrar para vocês a linhagem de Gyokuryu para vocês verem como que, só para vocês verem a genealogia, né? Eu postei nos stories, né, essa semana, né? Mas é interessante para vocês poderem ver os nomes, né? Esse é de Gyokuryu, tá bom? Vamos fazendo as perguntas, por favor, sobre Hatsumi, certo? Pra gente não fugir da live de hoje. Chegando aqui. Aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver aqui. Pode ser que esteja ao contrário aí, né, pra vocês. Mas aqui, ó, você vai ver bastante o nome Toda. É a linhagem do avô do Takamatsu, tá? Então você tem aqui, ó, muitas gerações aqui que vêm da família Toda, né? Até chegar em Takamatsu, tá bom? Então sim, Takamatsu ele tinha essa origem, né? Que vem aí dos seus antepassados, tá bom? Normalmente é assim, né, nas artes marciais, né? Passa-se de pai para filho ou dentro da família, né? Bom, seguindo a história de Hatsumi, Hatsumi treinou por 15 anos com o Sensei Takamatsu. Nesses 15 anos de treinamento, ao final dos 15 anos de treinamento, vamos falar assim melhor, né? Hatsumi, ele quis homenagear o mestre dele. Então, antes, acho que acredito que uns 2 anos antes do falecimento de Takamatsu, Takamatsu passou a Hatsumi as 9 escolas, tá? Mais ou menos uns 2 anos antes do falecimento dele. Takamatsu faleceu em 1972. Então, ali um pouquinho antes, Hatsumi já era Soki das escolas, né? E Hatsumi, quando Hatsumi já ensinava, tá? Já tinha seus alunos. Até tem um vídeo também em que Takamatsu está bem velhinho, tá no YouTube esse vídeo. Takamatsu está bem velhinho e nesse vídeo você vê ali Hatsumi já com um dogi preto, treinando com os seus alunos sob a supervisão de Takamatsu. Mas ali Hatsumi ele já era o Soki das 9 escolas, né? Ali Takamatsu ele já não era mais o Soki, ele já tinha passado socado para Hatsumi, né? Tem esse vídeo na internet, é um vídeo bem raro, mas você acha no YouTube lá. Takamatsu tá com uma roupa, tá com um dogi branco e um se eu não me engano, ele tá de hakama preto, tá bom? Hatsumi tá com os alunos dele todos de dogi preto.
quando Takamatsu faleceu, Hatsumi quis homenagear Takamatsu. Eu falei para vocês nas últimas lives sobre os apelidos de Takamatsu, né? Takamatsu passou desde Bebê Chorão para Kotengu, para Mokonotora, Tigre da Mongólia, né? Teve muitos apelidos, né? Os apelidos são normais, tá? Eles acompanham a pessoa aonde ela vai em determinado momento da vida dela. E Takamatsu, ele no final de sua vida, ele tinha um apelido. O apelido dele era Bujin, que significa guerreiro divino. Então, daí vocês já imaginam, né, o que é a Bujinkan. Bujinkan é o nome que Hatsumi homenageou Takamatsu. Então, o que significa Bujinkan? Bujinkan significa a casa do guerreiro divino, ou a casa de Takamatsu. Então, Bujinkan é a casa de Takamatsu, a casa do guerreiro divino? Pois é isso aí. Foi uma homenagem que Hatsumi fez para o seu antigo mestre. A Bujinkan, ela é a organização de 9 estilos, as 9 escolas que Takamatsu praticou e que recebeu 7 do seu avô e 2 do Ishitani e, como chama o outro? Mizutani, de Takagi e de Kukushinden, certo? Então, é a reunião dos 9 estilos. A Bujinkan, ela é uma organização criada pelo Sensei Hatsumi. Mas as escolas que nós treinamos na Bujinkan, elas têm uma linhagem muito antiga, como eu mostrei aqui para vocês, ó. Aqui é só de Gyokoryu, tá? Eu tenho aqui para mostrar para vocês de todas as escolas, a ordem, a genealogia de todos eles, tá bom? Então você encontra facilmente isso do criador, do fundador do estilo até os dias de hoje, tá bom? Então você consegue essas informações hoje com muita facilidade e comprovar essas informações, tá? Então a Bujinkan, ela é a organização que ela é reconhecida pelo imperador japonês. Isso é um fato muito importante que é muito pouco divulgado pelas pessoas e precisa ser divulgado mais isso, tá? A Bujinkan não é apenas uma organização criada por Sensei Hatsumi. Ela é uma organização que ela é reconhecida pelo Império Japonês. Então isso é uma informação muito importante, tá joia? Inclusive um fato aqui para vocês saberem, tá? Uma curiosidade que poucas pessoas sabem. Hatsumi, ele usa a faixa vermelha, né? Que foi dada a ele como uma honraria pelo imperador japonês. Isso pouca gente sabe, né? Deveria ser mais divulgado isso. Então Hatsumi, ele não simplesmente colocou a faixa vermelha na cintura e saiu usando. Foi uma honraria dada pelo imperador japonês. Tá joia? Então a Bujinkan, ela hoje está espalhada em muito mais de 100 países aí pelo mundo, né? Apesar de estar em muitos países, estar em muitos locais, ela ainda não é tão conhecida como judô, como karatê, por exemplo, né? É uma arte marcial antiga, é uma arte marcial que fala sobre a cultura samurai, que fala sobre a cultura do ninja, mas o que é importante para falar para vocês é que as 9 escolas, mesmo que elas tenham origem samuraica, as escolas que têm origem samuraica, elas também são ninja. Por quê? Porque o ninjutsu está presente dentro das 9 escolas. Aí você fala assim, mas como se a escola é samurai, não tem o samurai e o ninja, eles não eram inimigos? Não. Isso daí é algo que Hollywood colocou na cabeça das pessoas. Colocava o samurai como bonzinho, às vezes o ninja como inimigo, né? Então é algo assim que a mídia colocou para colocar assim o bom e o mal, né? Mas na verdade eles atuavam juntos e um samurai era um ninja e um ninja era um samurai, tá? Não que todos fossem, tá? Mas samurai era mais tido como uma profissão, certo? Como um guerreiro, uma profissão. E ninja é mais voltado a uma ideia, tá bom? Então um samurai ele poderia muito bem ser um ninja e vice-versa, como eu disse. Tá joia? Uma coisa interessante também, falando, né, da mídia, né, já que nós estamos falando de Hatsumi hoje, né, Hatsumi participou do seriado Jiraiya para colocar no seriado do Jiraiya uma visão diferenciada. Porque como a visão do ninja ela foi muito deturpada
por Hollywood e pelas pessoas da época, né? Até hoje a visão do ninja, ele é muito deturpado pelas pessoas. As pessoas acham que o ninja é bandido, né? Hatsumi participou do seriado do Jiraiya justamente para tirar essa imagem. Você vê que o Jiraiya, ele é um guerreiro que luta pela paz, pela justiça, pela liberdade. Então, foi uma forma de Hatsumi colocar para as crianças, mostrar para as crianças que, olha, o ninja, ele não é essa pessoa má que as pessoas falam. O ninja, ele é uma pessoa que ele luta pela justiça. Então, o seriado do Jiraiya foi exatamente para isso, para mostrar para as crianças que o ninja, ele era uma pessoa do bem, uma pessoa que lutava pela justiça, certo? O seriado do Jiraiya, para quem pratica Bujinkan, é essencial que assistam. Ah, mas isso daí é para criança, negativo. Hatsumi deixou dentro do seriado do Jiraiya muitas conexões ali, que estão ali pairando nos episódios. Até mesmo na música do seriado do Jiraiya você tem um mantra, e ninguém sabe disso. O mantra que vocês veem, que toca na música, no meio da música, tem um mantra ali, Gakurai Tosha Akuma Fudo. Se você prestar atenção na letra da música, vai lá no YouTube, lá, coloca a música tema do seriado do Jiraiya, e você vai ver que na hora que a música fica mais baixinha, tem uma pessoa falando assim, Gakurai Tosha Akuma Fudo. Aquilo lá é um mantra que a gente recita, que os senseis recitam todos os dias nas aulas. E eu aprendi esse mantra em 2018, lá no Japão, com o sensei Nagato. Todas as aulas, o sensei Nagato ensinava esse mantra pra gente, ensinava, né, a recitar o mantra e fazer o Fudo Kanashibari, né? O que é Fudo Kanashibari? É esse selo de mão aqui, ó. E aí recitava-se o mantra, né? Gakurai Tosha Akuma Fudo. Se você procurar lá no seriado do Jiraiya, no tema, né, você vai encontrar lá essa estrofe bem pequenininha falando lá todas as vezes. Então, tem muitas coisas que estão presentes no seriado do Jiraiya que foram colocadas lá por Hatsumi Sensei. Muitos episódios, a história do Jiraiya, ela se confunde com a história de Kukushindenryu. Então, para quem pratica, vai ter um ganho cultural muito grande em assistir o seriado do Jiraiya. Vai por mim, assiste, que vocês vão ver muitas coisas. Além do que técnicas, né, que Hatsumi coreografou, todas as técnicas, toda a parte de luta foi coreografado por Hatsumi, que também é uma das profissões de Hatsumi Sensei. Ele era coreógrafo de filmes, foi coreógrafo de 007, para vocês terem uma ideia. Então Hatsumi, ele não é apenas uma pessoa que treinou as 9 escolas e fundou a Bujinkan. Muito além disso, Hatsumi era médico traumatologista, Hatsumi tinha uma clínica, Hatsumi era coreógrafo, Hatsumi é pintor, né? Hatsumi é uma pessoa que tem muitas menções honrosas. Hatsumi tem menções honrosas do Papa João Paulo II, né? E quando você recebe essa menção, todos os papas que quando troca de papa, né? Acho que todo ano parece que é renovada essa menção, né? É algo assim, é uma prática que é feita, né, para as pessoas que são homenageadas, né? Então, todos os anos ele recebe a menção honrosa lá do Papa. Essa menção honrosa é pelo quê? Pela busca da paz. Além disso, Hatsumi, ele foi professor ensinou, né, grupos, a CIA, FBI. Vocês devem ver sempre Hatsumi com uma camisa escrito CIA ou camisa escrito FBI, que é presente de membros da CIA e do FBI que são alunos e praticantes de Hatsumi Sensei. Então Hatsumi Sensei treinou membros das forças policiais mais conhecidas do mundo? Sim. Membros das forças de elite da Alemanha, membros das forças de elite de vários países, tá bom? Então, assim, Hatsumi, ele não é uma pessoa que apenas fundou 9 escolas, né? Sabe que Hatsumi, ele tinha, o primeiro aluno de Hatsumi estrangeiro. Vamos ver se alguém adivinha. Escreve aqui embaixo aqui, qual é o país que teve
o seu primeiro aluno estrangeiro de Hatsumi? Qual você acha que foi o país que foi procurar Hatsumi primeiro? Vamos ver se vocês adivinham aí. Escreve aqui, ó. Tomar uma água que tô ficando com a garganta seca. Primeiro país que foi procurar Hatsumi, que teve seu aluno estrangeiro, foi Israel. Uma pessoa que se chamava Doron Navon. Foi o primeiro aluno estrangeiro de Hatsumi, né? Não, Israel. Hatsumi treinou pessoas até hoje, tá? Tem muitos membros de forças de elite que são altas patentes em várias dessas forças aí que são alunos de Hatsumi até hoje. E são praticantes da Bujinkan. E talvez você talvez não seja muito difundido isso, né? Talvez não seja muito difundido isso, mas você encontra facilmente na internet Hatsumi recebendo essas menções da CIA, do FBI, do Papa, enfim, tudo mais. É só você dar um Google aí que você vai ver que Hatsumi é uma pessoa que ela não começou agora, né? Muito pelo contrário, Hatsumi agora ele está aposentado, né? Mas Hatsumi já contribuiu em muito pela paz no mundo, ok? Então, pessoal, Hatsumi ele foi um artista marcial, coreógrafo, pintor, médico, ator, né, do seriado do Jiraiya, né? E hoje em dia eu encontrei Hatsumi, né? Falar um pouquinho sobre o meu encontro com Hatsumi, né? Eu encontrei Hatsumi em 2018 no Japão. Foi a primeira vez que eu viajei para o Japão e foi incrível encontrar Hatsumi, né? Eu fiquei 20 dias no Japão treinando e dos 20 dias que eu fiquei treinando no Japão, com quem eu mais fiz aula foi com Hatsumi Sensei, né? Eu queria ter essa proximidade maior com Hatsumi, né? Queria treinar bastante, fazer a maior parte das aulas com ele, porque também Hatsumi sempre foi uma inspiração para mim, né? Desde a época do seriado do Jiraiya eu achava incrível, né? A figura de Hatsumi Sensei, como, né, eu era criança, né? Então Hatsumi sendo o mestre de um ninja, né? Falei, nossa, que incrível deve ser treinar, ter um mestre ninja, né? E esse foi um sonho meu de criança que eu realizei, né? Conhecer um mestre ninja e treinar com um mestre ninja de verdade, né? Então, o que é legal, né? Que muita coisa que aparece lá no seriado do Jiraiya, que a gente achava que muitas pessoas acham que era só seriado de TV, mas na verdade era realidade. Sensei Hatsumi é um mestre ninja de verdade. E em 2018, quando eu encontrei ele no Japão, eu posso falar para vocês, a percepção que eu tive foi de algo surreal. Para começar, pela primeira vez que eu vi Hatsumi, foi assim, foi um domingo, nós chegamos para treinar, eu fui a segunda pessoa que chegou no dojo. Olha só que incrível, quem estava lá na porta do dojo esperando o dojo abrir era um sensei muito conhecido aí na internet aí. Ele é croata, vamos ver se vocês sabem quem ele é. Ele é croata, né? E ele estava na porta do dojo, né? E foi incrível, né? Porque ele é uma pessoa assim, uma humildade incrível. Ele recebeu a gente, eu e meus dois amigos, né? Que fomos lá, estávamos lá. Ele recebeu a gente, orientou a gente como que a gente deveria ficar ali, como que a gente tinha que fazer e tal. Mostrou pra gente o Rombo Dojo assim que abriu as portas, né? E foi muito incrível, né? Essa proximidade, né? com o sensei, né? Quando a gente entrou no Rombo Dojo, nós ficamos ali entre várias pessoas ali. Muitas pessoas estavam ali e nós ficamos esperando, né? Ficamos esperando o sensei chegar. Ele demorou um pouquinho para chegar, a gente ficou ali se aquecendo, se alongando, né? Esperando ali e tal. E foi incrível porque o Rombo Dojo ele não é muito grande, muito maior do que o dojo que eu tenho aqui, tá? A parte de tatame. É só a parte de tatame assim, e tem a parte de 2 banheiros lá fora, né? Dentro do dojo, e tem um pequeno vestiário ali onde você guarda suas coisas ali para você entrar. Então é bem pequeno, né? E
E foi incrível que todo mundo já fazia uma meia hora que Hatsumi, que eu tinha chego e estava lá conversando com as pessoas, sentado alongando, e de repente todo mundo estava naquela conversa, né, esperando o Hatsumi chegar, você não sabia a hora que ele ia chegar. De repente, eu lembro que eu estava de costas para a porta, e de repente eu senti uma coisa incrível, uma coisa assim, um frio assim na barriga, assim, uma coisa assim, e eu percebi que não fui só eu, foi todo mundo ao mesmo tempo, foi uma coisa surreal. Ao mesmo tempo, todo mundo deu aquela gelada assim. Eu lembro que eu dei uma gelada e eu olhei para a porta. Quando eu olhei para a porta, tava o homem lá, em pé, com aquele cabelão roxo dele. Fez um gesto assim, cumprimentando todo mundo. E eu falei, não é possível, não é real, não é real, não pode ser verdade. Foi incrível. Todas as pessoas que estavam ali naquele dia sentiram a mesma coisa ao mesmo tempo. E o legal foi que todo mundo estava distraído. E não fez barulho nenhum quando ele chegou. Ele entrou pela porta. No que ele entrou, todo mundo sentiu a presença de Hatsumi. Olhamos para ele e eu fiquei assim, cara, foi a primeira vez que eu ouvi, né? Então foi incrível. Dali eu já não sabia nem mais onde eu estava mais. Aí rapidamente ele se vestiu, ele entrou, fez o check-in e já começou um show de técnica que eu nunca tinha visto na minha vida. Para vocês entenderem o que é treinar com Hatsumi, é você entrar numa montanha russa. Pensa que você entra numa montanha russa e é surreal. Ele não para um segundo. Não dá nem para você treinar, tá? Vou falar a realidade. Não dá para treinar. É um show. É um show. Porque ele entra, ele começa a fazer a técnica, ele não repete a técnica. De uma técnica ele mostra outra, de uma técnica ele vai para outra e ele começa numa variação infinita de renkas. Renka é variação. Ele começa numa variação incrível e você não consegue acompanhar ele. Então, na verdade, você assiste ele treinar, né? É isso que acontece. É muito legal, né? É libertador e a sua mente ela explode assim. Ela explode em 1000 pedaços porque você fica perdido na aula. E a melhor coisa que tem para um praticante, para uma pessoa que treina há muito tempo, é ficar perdido mesmo. Porque aí você vê que você não é nada. Você acha que você... Muitas pessoas acham que é tudo baseado pela força, pela velocidade. Quando você vê uma pessoa que está num nível, como o Hatsumi Sensei, um nível altíssimo de treinamento é difícil até de explicar, né? Ele se entrega para o momento, então tudo que acontece é dinâmico e é único. Então cada vez que o adversário ataca ele simplesmente ele se entrega para aquilo lá. E surgem técnicas e movimentos novos que eu nunca tinha visto. Então você vê uma pessoa, né? Na época a Hatsumi não tinha chegado aos 90 anos ainda, estava com uns 88, 89 mais ou menos. Então, ver Hatsumi, né, com tanta idade, com lá para seus 89 anos, fazer movimento, fazer... E vou falar uma coisa para vocês. O uke dele não ataca devagar, não. Ele ataca rápido, ele ataca no rosto. Só que Hatsumi, ele se move numa frequência diferente. É difícil de explicar. Pelos vídeos você não vai ter noção nenhuma do que eu estou falando. Não dá para entender pelos vídeos. Pelos vídeos você vai ter uma noção deturpada do que você acha que você está vendo. Pessoalmente, é outra realidade. Eu vou dividir com vocês uma coisa que eu ouvi na primeira aula de Hatsumi, tá? Vou dividir aqui com vocês, tá bom? E isso eu guardo para mim até hoje, eu estou nessa busca até hoje. Hatsumi falou em japonês, as aulas elas são traduzidas para o inglês. Hatsumi deu um presente pra gente ali. Ele fala várias coisas muito legais. Ele falou assim que nós devíamos aprender a nos mover no mundo dos fantasmas. Isso uma parte de mim entendeu o que ele estava falando. Então é tipo assim, o meu espírito entendeu, só que agora meu corpo precisa buscar. Então tá um pouco longe ainda, tá? Meu corpo tá um pouco longe do meu espírito, né? Mas eu entendi, espiritualmente eu entendi o que ele queria dizer. Eu só não consigo chegar lá ainda, tá? Mas tô na busca para entender o que significa isso, né? Entender o que é nos mover no mundo dos fantasmas, né? Tô buscando todos os dias entender um pouco mais e praticar para chegar nesse nível aí, tá? O mais importante, o mais legal de você treinar, de ir para o Japão treinar e eu de ter treinado nas aulas com Hatsumi,
que ficou para mim, tá? Além de ter minha mente bugada, de ter meu cérebro explodido em 1000 pedaços, foi da humildade que você volta. Você volta com muita humildade. Então, se você acha que você sabe alguma coisa, quando você se colocar em ambientes que você não é nada, que você é desse tamanhozinho assim, ó, faz você, além de adquirir humildade, faz você ir para um outro nível, porque você tem uma ampla visão do que está por vir e para onde que você tem que ir, tá? Então, para os praticantes de artes marciais, eu indico isso: saia do seu conforto, saia do seu dojo. Não estou falando para você abandonar seu dojo, tá? Estou falando para você sair do conforto do seu dojo e buscar a dificuldade. É a dificuldade que vai fazer você crescer e ir para um nível que está acima, tá? Então, quando você está ali treinando ali com os seus alunos, quando você está ali treinando com as pessoas de sempre, você chega num momento, você chega numa zona de conforto. E é importante para todo artista marcial ele buscar sair da zona de conforto. Como que você pode fazer isso? Você pode fazer isso participando de seminários, indo para outros países, treinando com outras pessoas que não falam a sua língua, tá? Isso é importante, tá? Porque aí você treinar com pessoas que não falam exatamente o português, não falam a sua língua, vai fazer você aprender a técnica de um outro nível. Você vai ter que aprender a técnica com o seu coração, com a sua mente, com o seu espírito, tá bom? Então, façam esse desafio na vida de vocês, de ir treinar com pessoas que estão em outros lugares. Quando você se esforça para ir para o Japão, por exemplo, quando eu fui para o Japão, eu me esforcei demais, porque financeiramente eu não tinha uma condição favorável para ir para o Japão, mas eu sabia que Hatsumi logo ele iria parar, então eu tinha que ir em 2018 correndo para o Japão. Eu sabia que meu tempo era curto, né? Então, eu me esforcei, fui para o Japão, né? Mesmo sem a condição muito boa financeiramente para ir para o Japão, mas eu fui para o Japão e pude ter meu cérebro, minha mente explodida em vários pedaços. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, tá? Desafiem-se a fazer coisas que ninguém mais faz. É ali que você vai achar o que falta para você. É como se fosse vários quebra-cabeças, né? Vários pedaços de quebra-cabeça. E a gente tem que estar encontrando isso, pelo nosso caminho. E esses quebra-cabeças que vocês estão procurando, eles não estão perto de você, eles estão espalhados por aí. E para você achar seu caminho, você tem que ir pegando peças desse quebra-cabeça que estão espalhados por aí, tá? Então é isso, tá bom? Então, falei um pouquinho hoje, né, sobre a trajetória de Hatsumi, como foi a Bujinkan, como que começou a Bujinkan, né? Eu gostaria que vocês eu vou deixar uma caixinha de perguntas nos stories, gostaria que vocês dessem dicas para mim, né, pedidos para que eu possa falar nas próximas lives, né? O que vocês querem ouvir, sobre o que vocês querem ouvir, se é sobre treino, se é sobre técnica, se é sobre a Bujinkan, como nós treinamos na Bujinkan. Eu acho que é interessante, né, falar um pouco sobre isso também. Eu vou deixar uma caixinha de perguntas lá nos meus stories, e aí vocês, por favor, vocês mandem para mim o que vocês querem sobre o que vocês querem que eu fale, tá joia? Agora, no final da live, eu queria compartilhar com vocês uma frase de Takamatsu, né? Takamatsu, ele deixou uma frase muito interessante num texto que ele escreveu, chama sobre ninjutsu, né? Ninjutsu no Hiketsubu, e fala sobre uma real sinceridade, né? Então, Takamatsu diz assim, que quando uma pessoa ela é imbuída de uma justa e real sinceridade, ela está de acordo com o caminho celestial e em conformidade com o caminho celestial, satisfará então a vontade celestial, tá? Essa frase para mim ela é muito importante e essa frase ela fala sobre você seguir o seu coração, tá? Então, seguir seu sonho, seguir seu coração. Deus não coloca nada, não coloca nenhum sonho na sua mente que você não tenha capacidade para alcançar. Então, todos os sonhos que vêm até você foram colocados por Deus, tá? Então, se você seguir seu coração,
ir até o seu sonho, você estará trilhando o caminho celestial. E uma vez que você trilha esse caminho celestial, você vai estar satisfazendo a vontade divina. Então, é essa a mensagem que eu gostaria de deixar aqui final para vocês, tá? Para que vocês sigam o coração de vocês, que Deus não coloca nenhum sonho na sua vida que você não tenha capacidade de alcançar. Tá joia? Vou deixar a live gravada para vocês aqui, como sempre, para que vocês possam assistir. E, por favor, deem a sua opinião lá na caixinha de perguntas lá sobre os próximos temas que nós vamos abordar aqui. Um forte abraço para todos. Bufu e canto.